Olá, alunos do quinto ano! Que bom estar com vocês em mais uma aula de música. E essa semana nós vamos continuar estudando sobre o modernismo brasileiro. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria orar junto com vocês. Eu posso? Vamos orar junto? Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigada, Deus, porque conhecemos em Ti o verdadeiro amor, a fidelidade, a graça, a bondade que nos cercam sem fim, Deus. Muito obrigada. Te agradeço pela vida de cada um dos meus alunos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado deles, das suas famílias. E a nossa oração é que o Senhor continue cuidando, abençoando a vida deles em cada momento, Senhor. Que esse tempo de estudo seja especial, possamos aproveitá-lo da melhor forma possível. E nos ajuda, Deus, nas nossas dificuldades. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Muito bom estar com vocês, viu? Saudades. Bom, estou muito feliz, né? Mesmo com essa distância e com as dificuldades que a gente tem, eu estou muito feliz porque a gente tem conseguido estudar um pouquinho a respeito da música e tudo que tem cercado tanto na história, quanto na estrutura, quanto na teoria musical. E sobre o modernismo brasileiro, nós aprendemos que o modernismo é um período da história que aconteceu em torno de 1900 e pouquinho, né? Aqui no Brasil, na década de 20, em 1920, ou seja, há 100 anos atrás, a gente viveu um momento muito importante no Brasil a respeito do modernismo brasileiro. E é importante a gente pensar que o modernismo, ou qualquer outro momento da história, não acontece assim, acordei hoje e quero ser diferente, quero que o modernismo aconteça. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas vão acontecendo porque as pessoas vão conversando, vão pensando, vão discutindo a respeito daquele assunto. Então, se a gente tem a história hoje do jeito que ela é porque muitas coisas aconteceram para trás. Influenciaram que fosse do jeito que é hoje. Então, nada na história, nada, aconteceu assim, num estalar de dedos. Dormi, acordei e pensei que ia ser diferente. Não. Isso vai acontecendo ao longo de muitos anos, com muita reflexão, muita discussão. Tudo que acontece na história é reflexo do que as pessoas pensam, do que as pessoas sentem, como elas sentem. Tudo isso é reflexo das pessoas, tá? A arte não é feita para as pessoas ficarem mostrando o quanto tocam bem, o quanto cantam bem, o quanto atuam bem, o quanto dançam ou pintam bem. A arte não existe para isso. A arte, ela é um jeito da gente se expressar. É muito importante a gente ter isso em mente. A arte expressa aquilo que a gente sente. Então, se eu gosto de tocar, eu me expresso, eu me comunico melhor daquela forma. E por gostar de fazer aquilo, eu vou me dedicando, e aí eu tenho talento, e aí eu vou e toco bem. Se eu canto, a mesma coisa. Eu não canto para falar, nossa, Brasil, olha como eu canto bem. Não. Eu canto porque é o jeito que eu me comunico, é o jeito que eu me expresso, é o jeito que eu alcanço o outro. E ainda mais em tempos agora de pandemia, que a gente não pode sair, que a gente não tem lugares para poder ouvir um show ou ir ao teatro ou no cinema. A gente tem visto o quanto, por exemplo, o cenário da live tem sido importante, né? Você gosta de um cantor, de uma cantora, de um baterista, sei lá. Você ouve a live dele para poder... Ai, gente, que legal poder ouvir essa pessoa tocando ou cantando, né? A live hoje possibilita isso pra gente. É o meio de hoje. Mas continua sendo a mesma comunicação, a arte, a música. A mesma coisa era lá com a galera que pensou o modernismo. Eles pensaram o seguinte: a gente precisa repensar, discutir como tem sido a estrutura do nosso país em relação
a arte. A gente não pode ser um reflexo, o espelho do que acontece na Europa. Não, nós precisamos ser o reflexo daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente pensa aqui no Brasil. Então a gente não dá pra gente viver imitando os Estados Unidos. Não dá pra gente viver imitando a Europa. A gente tem o nosso estilo próprio. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir algum gringo, algum estrangeiro tocando bossa nova. Por exemplo, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, sabe? Se vocês ouvirem um gringo tocando essa música, vocês vão ver como é diferente da gente aqui no Brasil. Por quê? Pra gente aqui no Brasil, por mais que você nunca tenha tocado bossa nova, por mais que você não goste de bossa nova, mas se você, como tá aqui no Brasil, inserido nessa cultura, você ouve bossa nova, que é um sambinha, né? Vamos dizer assim, você consegue cantar e executar ela de um jeito natural. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Natural, tô cantando aquilo que eu ouvi a minha vida inteira. Agora, quando a gente pega algum gringo pra cantar, eles cantam muito quadradinho, eles não conseguem fazer um sambinha exatamente. Por quê? Porque não é cultura dos Estados Unidos, não é cultura da Europa. E olha que muito músico sai do Brasil para ensinar isso nesses países. Porque não é cultura deles. Pra gente é natural porque desde que a gente ouve essa música. A gente ouve esse tipo de música no Brasil. Faz parte da nossa cultura. Mas pra gente chegar nesse nível é porque muita gente lá atrás teve que repensar isso. Inclusive no modernismo. Então o modernismo ele vem para mudar com essa ideia de que a gente tinha que ser um espelho dos estrangeiros, do que acontecia na Europa. Nós poderíamos ter a nossa cultura, a nossa estrutura, a nossa genialidade artística com aquilo que nos identifica. A arte precisa identificar com o seu povo, tá? Por mais diversidade, por mais estilos musicais que a gente tenha no Brasil hoje, de algum jeito essas músicas, essa arte se conversa. Isso por quê? Porque faz parte da identidade brasileira, tá? E foi isso que o modernismo trouxe, essa questão da identidade. Então, eu não preciso fazer cópia lá de fora. Então isso fica de dica até pra gente hoje. Nós não precisamos ser cópia de nenhum outro país. A gente precisa usar com sabedoria, sabe? Aquilo que é a nossa cultura, aquilo que é a nossa identidade. Então, é isso que a música traz pra gente, essa identificação. Ela traz essa identificação. Então, quando o modernismo aconteceu, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, em 1922, na realidade foi o grande marco, foi o grande acontecimento, foi aonde as pessoas, foi o boom do modernismo, porque foi ali que eles se reuniram e falaram, não, gente, então tá todo mundo pensando igual? Então vamos mudar o rumo desse negócio aqui. Vamos fazer uma arte que reflita a identidade brasileira. É isso que o modernismo traz, ele resgata isso na cultura brasileira. Lógico, isso aconteceu em vários outros países. A ideia do modernismo é romper com aquilo que eles estabeleceram como um único padrão, sabe? Eles começam a pensar, não, existem outras construções artísticas diferentes que são tão interessantes, tão bacana quanto o que já se tinha. Mas aí o modernismo do Brasil, além dele romper com essa questão tão tradicional, ele traz o quê? Esse outro aspecto. O aspecto de que a gente podia romper também com o padrão de ser parecido com a Europa. Nós poderíamos nos parecer aquilo que nos identifica, aquilo que realmente mostra a nossa genialidade artística aqui no Brasil. Então eu acho muito legal o modernismo por causa disso. Ele vai rompendo com esses padrões que estavam sendo estabelecidos no Brasil, como cópia europeia, e nos traz essa nova possibilidade, tá bom? Então, o modernismo não é só isso. Mas pra gente começar a entender isso, e mais pra frente, lá no Fundo 2, vocês vão ver isso no médio, vocês vão ver isso ainda mais, mas essa ideia, essa concepção que eu quero que vocês tenham em mente, tá bom? Para isso, e pra gente continuar pensando no modernismo,
eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem essa semana sobre Heitor Villa-Lobos. É um vídeo em que uma orquestra toca o tema do Trenzinho Caipira. Qual que é a ideia de Villa-Lobos? Depois de pensar e discutir sobre rapidamente o que eu falei aqui, Heitor Villa-Lobos, eu falei pra vocês semana passada, que ele saiu conhecendo cada cantinho do Brasil. Ele foi conhecendo o interior mesmo, regiões bem esquecidas até então aqui no Brasil. E ele começa a ver o que tocava no sul, o que tocava no nordeste, o que tocava no norte, no centro-oeste. E ele começa a juntar esse material e depois ele vai começar a compor músicas que se identificam. Então, ele se identifica com o que o povo já fazia e começa a usar o que era popular, o que não se tinha escrito em partituras, não tinha gravação, não tinha nada. Ele começa a trazer para um ambiente mais formal da música. Então, eu acho essa sacada de Villa-Lobos muito, muito, muito linda, assim, muito bacana. E aí, ele compõe o Trenzinho Caipira, né? E eu falei na aula passada para vocês que o trem era o principal meio de transporte, era muito, muito utilizado no Brasil para tudo. E ele usa os elementos do trem, elementos que não tinham nada de musical, fazia parte do som que o trem emitia para conseguir se locomover. Então, ele usa esses elementos do dia a dia do trem e traz pro meio musical. Então, numa orquestra, vocês vão ter instrumentos fazendo som de trem, sabe? Imitando os ruídos, as coisas do dia a dia, junto com uma musicalidade, uma melodia que é linda. Então, eu quero que vocês ouçam, apreciem e consigam perceber um pouquinho do que eu conversei com vocês, do modernismo dentro da música do Trenzinho Caipira, sabe? Como identidade, como uma música que reflete a cultura brasileira e não mais a europeia, tá? Então, essa semana eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. É um vidinho mais ou menos longo, mas que é lindo, eu acho que vocês vão gostar. Então assistam, por favor, o vídeo do Trenzinho Caipira. E depois, na tarefa dessa semana, eu quero que vocês me contem o que vocês acharam de interessante entre o modernismo brasileiro e a ideia do Trenzinho Caipira. O que vocês conseguiram identificar, perceber, que gostaram a respeito dessa música tão linda de Heitor Villa-Lobos, tá bom? E aí, ao longo das aulas, a gente vai conhecendo mais algumas músicas que pertencem a esse momento do Brasil, que foi do modernismo brasileiro, tá bom? Muito obrigada pela paciência e nos vemos semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.